Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja sobre tua vida, sobre tua família, sobre a tua casa. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 11ª lição, lição de jovens, da Escola Bíblica Dominical, desse primeiro trimestre, falando sobre o 7º sinal ou o 7º milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, registrado no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, que foi quando Jesus ressuscita Lázaro. Nós estamos falando desta lição desse primeiro trimestre, contextualizando o Evangelho escrito pelo apóstolo João e dando um enfoque na divindade, na deidade do Senhor Jesus Cristo, diferentemente dos demais evangelhos, os chamados sinóticos. O apóstolo João vem tratar, dando mais uma abordagem mais completa sobre a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. E nós, ao longo das nossas lições, nós estamos falando sobre os sinais, os milagres que Jesus realizou durante o seu ministério, ali na Judéia, na Galiléia. E hoje nós vamos trazer esse resumo sobre a ressuscitação de Lázaro. Lázaro, o amigo do Senhor Jesus Cristo, que era irmão também de Marta e de Maria e que vivia ali na aldeia, na comunidade de Betânia. Então, a nossa lição, o nosso texto da nossa lição, o texto bíblico da semana, está no Evangelho de João, capítulo 11. A nossa lição aqui está dizendo, capítulo 11, versículo 1, depois o 3, depois o 4, depois o 14. Então, para a gente sermos sucintos, leia o capítulo de João inteiro, o capítulo 11 completo, que você vai ter uma visão mais completa desse desenrolar, desse milagre, que foi a ressuscitação de Lázaro, realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, na nossa nona lição, falando sobre aquele milagre que Jesus deu vista àquele rapaz que era cego de nascença, ali no templo, ali na Judéia, os apóstolos perguntaram a Jesus se quem tinha pecado, se ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. E Jesus disse que nem ele tinha pecado, havia pecado, nem os pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. O cenário, o ambiente era ali em Jerusalém. Na lição passada, que foi Jesus como bom pastor, o cenário também ainda era ali o templo, Jesus havia realizado o milagre, dando vista àquele rapaz, e continuou ali pregando, anunciando, falando que ele era o bom pastor, que ele deu a vida, que ele daria sua vida pelas suas ovelhas, não como fazer os salteadores, dando falando, na verdade, sobre a atuação, a atitude dos líderes judeus, que é diferentemente do Senhor Jesus Cristo, que padeceu, que morreu, que se entregou por amor das suas ovelhas. Então, Jesus se retirou ali de Jerusalém e foi lá para a região de Betânia, para realizar esse milagre que foi a cura de Lázaro, a cura, a ressuscitação, a ressurreição de Lázaro. O nosso texto principal, o textual da nossa lição, está em João capítulo 11, versículo 25, e pontua assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O nosso resumo da nossa lição pontua que Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Nosso Senhor, nosso Salvador, venceu a morte. Glória a Deus por isto. Então, vamos trazer esse resumo dessa nossa lição. Nossa lição é dividida novamente, pontuando aqui em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre, contextualizando ali a aldeia de Betânia. Depois, o milagre da ressurreição do irmão Lázaro. E a soberania de Deus sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. Deus é eterno, Deus é completo, Deus é inteiro. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se atrasa, ainda que muitos o tenham por que Deus chega atrasado, mas Deus é completo, Deus é inteiro, Deus é onisciente, sabe todas as coisas,
onipresente, né? Está em todo lugar e onipotente, tem todo o poder, né? Nosso Deus é soberano. Então a nossa introdução pontua que vamos refletir a respeito desse aspecto fundamental desse milagre, né? É a questão da nossa fé no Deus em que servimos. Quantas vezes a nossa fé falha, é pequena, né? Nossa fé é tão pequena, mas o mínimo que seja a nossa fé, por mínima que seja, Deus honra aquela pequena fé, desde que esteja depositada nele, como diz lá em Hebreus, né? A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera, mesmo não vendo, né? Então, fé. Servir a Deus é necessário ter fé, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Não há circunstâncias alguma que pegue Deus de surpresa, ou que limite seu poder. E nesse episódio aqui da ressurreição de Lázaro, nós enfoca muito bem isso. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tudo está sujeita à sua vontade, ao seu querer. Tudo acontece debaixo da sua permissão. Ao contexto ali da aldeia de Betânia, sua posição geográfica. A pequena aldeia de Betânia é citada várias vezes nos evangelhos, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 21, versículo 17, Lucas capítulo 19, versículo 29, e aqui em João capítulo 11, capítulo 12. É bem provável que essa citação não corresponda a todas as vezes que Jesus esteve nessa aldeia, né? Mas algumas citações, as mais que os apóstolos que escreveram, os discípulos escreveram, acharam mais importante relatar esses episódios aqui desse cenário, desse ambiente, nesses milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? É como se fosse Jerusalém era o centro religioso, a cidade, né? E Betânia como se fosse uma aldeia, um distrito de Jerusalém, né? Você tem sua cidade, sua capital, e depois da sua capital tem aqueles distritos, né? Aquela população, aquele povoado. Belém ou Betânia é como se fosse um povoado, né? Uma aldeia, uma comunidade ali ao redor de Jerusalém. Então era nesse lugar que morava Maria, Marta, sua irmã, e Lázaro, amigos do Senhor Jesus Cristo. Estrategicamente escondida, né? Betânia ficava ali não muito distante, aproximadamente 2,7 quilômetros ou 3 quilômetros de Jerusalém, né? Mas era um lugar ali de refúgio que o Senhor Jesus Cristo se retirava ali para a casa dos seus amigos para descansar também, né? Jesus fez isso algumas vezes em relação a Betânia. Ficava essa distância, né? Aproximadamente aí 3 quilômetros do centro religioso de Jerusalém, né? Do lado oriental ali do Monte das Oliveiras. Betânia era um lugar por vezes escolhido por Jesus para sair da agitação do movimento ali de Jerusalém, né? E ali moravam os irmãos Marta, Maria e Lázaro, né? Eles o recebiam em sua casa, recebia Jesus, né? Dedicando-lhe serviço, tempo e atenção, especialmente Maria, que se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, né? Enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, Maria sentava aos pés do Senhor Jesus Cristo ali e se deleitava ouvindo as palavras do Mestre. Dê uma olhadinha em Lucas capítulo 10, versículo 39, que vai tratar bem essa observação aqui da nossa lição relacionada à atenção que Maria dava ao Senhor Jesus Cristo, às palavras que o Senhor Jesus Cristo falava, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, né? O milagre da ressurreição, a expressão glória de Deus, tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade de Lázaro era para que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fosse glorificado por ela.
Igualmente, na nossa nona lição aqui, fala sobre quando Jesus curou aquele cego de nascença, que os apóstolos perguntaram quem tinha pecado, se era ele ou seus pais. E Jesus disse novamente, nenhum deles pecou, mas para que se manifestasse o poder da glória de Deus, né? Mostrando para a comunidade, para o povo judeu, que Jesus era o Filho de Deus. Então todos esses milagres que João vem tratando no seu evangelho que ele escreveu, vem mostrando para o povo, né, crescentemente, né, progressivamente, que Jesus era o Filho de Deus. A multiplicação, a transformação da água em vinho, a cura daquele oficial de Cafarnaum, Jesus estava em Caná, Jesus deu uma palavra, aquele oficial creu, acreditou e foi embora, e seu filho foi curado. A multiplicação dos pães para mais de 5.000 pessoas, Jesus andando sobre as águas. Então, esses milagres, todos esses milagres, João estava mostrando para o povo daquela época, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E culminando com a ressurreição de Lázaro, ou seja, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, é Senhor também sobre a morte. Deus tem autoridade, Jesus tem autoridade também sobre a morte. Então, João vem dando uma abordagem bem completa em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Culminando aqui com esse milagre, que Jesus já estava aqui na iminência, próximo de se entregar aos líderes, aos religiosos, aos fariseus, para morrer por mim e por você. Então, culminando com essa ressurreição aqui de Lázaro. Então, o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal da divindade do Senhor Jesus Cristo, embora João já estivesse registrado tantos outros, né? Jesus precisava incluir esse, que mostra o poder de Cristo sobre o terrível inimigo, que é a morte, né? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, a morte, o teu agrilhão? Onde está o teu agrilhão? Jesus te venceu. E nele também somos vencedores, né? Morreremos aqui porque esse corpo precisa ser transformado. Se Jesus não vir nos buscar antes, morreremos e ressuscitaremos naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar com um corpo glorificado, né? Mas Jesus venceu a morte e em Cristo nós também vencemos a morte, somos vencedores, né? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, onde está a morte? O teu agrilhão. Onde está o teu agrilhão, né? Porque Jesus é Senhor até sobre ti. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Lázaro ou defunto. Lázaro ou defunto. Com a morte, acontece que com a morte, né, essa morte física, o autor aqui da lição vem trazer uma abordagem sobre isso aqui, cessa completamente a possibilidade da comunicação, né? Obviamente, pois o espírito e a alma já não estão mais no corpo, já foi, né? Mas com Jesus é diferente. Com ele é diferente. Jesus não fala com defuntos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jesus manda ficar de pé para poder falar. Jesus não fala com mortos, porque Deus é o Deus da vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? Para Deus, a única mudança é que os que já morreram deixaram essa habitação terrena, mas continua a existir, como a alma e o espírito, podendo ouvir plenamente sua voz, a voz de Deus. Falando ao saduceus sobre a ressurreição, Jesus afirmou: Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. É por isso que Jesus, como Filho de Deus, nunca fala defunto, mas Lázaro. Para Marta, já cheirava mal, já era um defunto, já estava morto. Mas para Jesus era Lázaro, porque Jesus é o Deus da vida.
Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Né? O mesmo aconteceu também com a narrativa lá registrada, Lucas 7,14, sobre a filha da viúva de Naim. Todos se referiam ao rapaz como um defunto, já morreu, já foi. Mas Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta e anda. Então, quando Jesus chega, a vida. Quando Jesus chega, a morte tem que sair, tem que se retirar, porque Jesus é a vida. Quando ele chega para Marta e diz: Marta, se creres, verá a glória de Deus. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Termos essa certeza de que o nosso Senhor é vida. É vida. Ainda que padecemos aqui nesta terra, ainda que passamos por situações desfavoráveis, de dor, de sofrimento, de incertezas, de tristezas, como Marta e Maria estavam. Mas quando Jesus chega, a vida, a esperança, a certeza de que o milagre acontece. É isso, por isso que Pedro diz na sua carta, qual é a razão da nossa esperança? A nossa esperança, qual a certeza que nós temos da nossa esperança? A nossa esperança, a nossa certeza é em Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Fé é o firme fundamento e a certeza daquilo que nós esperamos, ainda que não estejamos vendo, mas temos a certeza, acreditamos. Isso é fé. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Marta demonstrou profundo conhecimento da relação aqui à ressurreição no presente. Marta mostrou profundo conhecimento teológico em sua conversa com Jesus, quando falou claramente da ressurreição do último dia, quando Jesus disse que ele ressuscitaria, e Marta disse: sim, Senhor, no último dia, com certeza. João 11, 24. Além de ter confessado sua fé em Jesus Cristo. Marta acreditava em Jesus como Filho de Deus. Mas Marta não demonstrou crer que ele poderia operar aquele milagre da ressurreição, de ressuscitar seu irmão naquele momento. Ela acreditava sim que ele ressuscitaria, mas no último dia, quando todos ressuscitariam, todos teriam que aparecer diante do Senhor. Mas ela ainda via Jesus ali, porque Jesus não havia ressuscitado ninguém ainda, Então, João vem trazendo essa crescente realizações dos milagres de Jesus, culminando com a ressurreição de Lázaro. Jesus viu Maria chorar. Marta foi, chamou Maria. Jesus mandou Marta ir chamar Maria. Aí Maria veio e Jesus viu Maria chorar. Moveu-se em seu espírito também. Jesus moveu em seu espírito também, quando sentindo a dor, o sofrimento que nós passamos, o terrível estado que o pecado nos colocou, Como sofremos por causa do pecado. E Jesus olhou para Marta, sentindo a dor, o sofrimento que esta vida, este corpo nos acomete. O pecado nos acomete, E Jesus se comoveu daquilo ali também, daquela situação, e chorou também. Está em João 11, 33 ao 35. Foi também de Maria a disposição de levar Jesus até a sepultura de Lázaro, Maria levou Jesus até a sepultura de Lázaro. A lição espiritual que extraímos disto é: conhecimento teológico é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Todo conhecimento teológico é muito interessante, é muito importante. Mas o que nos leva ao coração de Deus, o que traz Deus ao nosso coração, é um coração contrito, é um quebrantamento. É a disposição de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, nada sou, nada tenho sem a Tua presença. Nada funciona, nada serve. Porque é a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos leva ao coração de Deus, que traz Deus ao nosso coração.
e estreitamos esse relacionamento entre pai e filho, entre Deus e os seus filhos, né? Então, Marta compreendeu isto, que quando Jesus disse, se crês, verá a glória de Deus. Tira a pedra. Marta ainda ficou, Senhor, cheira mal. Tira a pedra, Marta, porque se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Então isso aqui tem uma lição muito interessante, muito importante para nós, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Maria alcançou esse quebrantamento porque ela tirava tempo para ficar aos pés de Jesus, diferentemente de sua irmã Marta. Enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, né? Já vista também que a casa estava cheia de gente, que o Senhor Jesus não chegava ali sozinho, sempre com seus apóstolos, seus discípulos. Marta ficava preocupada, né? Em atender tal. Enquanto Maria parava para ouvir. Quando paramos para ouvir o Senhor, nosso coração fica sensível à presença de Deus, à presença do Espírito Santo. Quando dobramos nosso joelho para orar, às vezes nem falamos nada. Começa a verter lágrimas dos nossos olhos, porque o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos enchendo. Então a melhor parte é estar na presença de Deus. Okay? A melhor parte é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E nosso terceiro tópico, falando aqui sobre a soberania de Deus, sobre a morte, sobre tudo, né? Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca falha. Jesus nunca se adianta, nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo. Por isso devemos depositar nossa confiança, nossa esperança em Deus. Porque Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e acharei. Quando pedir, você recebe. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Buscai primeiro o reino de Deus. A presença, a intimidade, o relacionamento. Porque as demais coisas, ao seu tempo, o Senhor vai nos acrescentando. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. Tudo tem um propósito. Né? Sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Deus sempre tem um propósito. Mesmo o homem deixando os seus caminhos. Deus é soberano. Ele busca e atrai através dos seus atos soberanos de amor, cabendo a nós responder a esse chamado do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nos rendemos inteiramente a Deus, passamos a experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade, alcançando então o verdadeiro propósito da nossa vida, que é adorá-lo, glorificá-lo, estar em sua soberana companhia, em sua soberana comunhão, vivendo os propósitos de Deus. Viver os propósitos de Deus não nos isenta de sofrimento enquanto estivermos nessa vida. Muitos questionam por que tanto sofrimento, por que crente sofre, por que sofremos. O nosso maior exemplo é o nosso Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo. O quanto Ele sofreu por nós. Ainda que salvos, ainda que regenerados, ainda estamos nesse corpo. Este corpo que só chama ao pecado. Por isso o nosso processo de santificação tem que ser dia após dia, constantemente. Por isso estamos sujeitos ainda à dor, ao sofrimento, às mazelas que muitas vezes nos acometem. Mas um dia temos essa certeza, temos essa esperança, essa convicção de que isso aqui ficará para trás. Isso aqui ficará para trás. Porque nossa certeza, nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Lázaro era amigo íntimo do Senhor. Maria e Marta também. Mas Lázaro pereceu, adoeceu e morreu. Mas Lázaro ressuscitou e nós também ressuscitaremos para a glória de Deus Pai, né? Então estamos sujeitos ao sofrimento. Primeiro
a primeira situação que ocasionou o sofrimento foi o pecado. O pecado de Adão. Porque Adão pecou, todos pecaram. Pecamos porque desobedecemos a Deus. Pecamos ou sofremos porque desobedecemos a Deus. Sofremos obedecendo a Deus também. Peguemos o exemplo de Jó. Sofremos por escolhas erradas. Sofremos por tanta coisa, né? Mas a nossa certeza é de que tudo isso um dia terá um fim. Tudo isso um dia se acabará, né? A dor vai ter fim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curar. Jesus poderia chegar muito bem a Betânia. Assim como Jesus disse para o filho daquele oficial de Cafarnaum, que ele foi lá visitar encontro de Jesus em Caná da Galileia, e ele era de Cafarnaum. Pediu que Jesus fosse com ele a Cafarnaum curar o seu filho. Jesus disse: se crês, ele será curado. E aquele oficial disse: creio. E pronto, imediatamente o filho ficou curado. A mesma coisa que quando aqueles que foram levar a notícia de que Lázaro estava doente, se Jesus disse: ele ficará são, ele ficará curado, imediatamente Lázaro ficaria curado. Mas novamente aqui, assim como aconteceu com aquele rapaz cego de nascença, para que o poder e a glória de Deus fosse manifestado aos discípulos e aquele povo, aos judeus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, era o Filho de Deus, mostrando a divindade, o poder de Jesus sobre a morte, ainda que ele tivesse que experimentá-lo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus poderia curá-lo onde ele estava, como fez com o filho do oficial. A enfermidade de Lázaro e a sua morte tinham um propósito claro e definido: glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Com Lázaro morto e sepultado já havia 4 dias, não se via mais a possibilidade qualquer da intervenção de Jesus para reverter o quadro aos olhos deles, O Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias, disse Marta. João capítulo 11, 39. Já cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias. Aleluia. Não é incomum hoje, nós ouvimos cristãos que não creem mais em Deus, não acreditam mais em milagre. Infelizmente, quer dirigir sua própria vida, não coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Mas Deus ainda é o Deus que realiza milagre. Nosso Deus não mudou. Deus quer que toda a nossa vida seja para a sua glória. Ele se interessa por nós por inteiro e espera de nós uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então a nossa esperança é em Jesus Cristo. Ainda que venha dor, ainda que venha sofrimento, ainda que venha enfermidades. Quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a 18, 16, 17 e 18, entendeu isso, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, entretanto, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu depositarei minha confiança em Ti. Ainda que o mundo desabe, eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele está vendo tudo. E a sua justiça chegará. Então, se cremos, veremos a glória de Deus agindo em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade, naquele que está afastado, naquele que está desviado, naquele que está nas drogas, naquele que está na prostituição, naquele que está no homossexualismo. Segue firme, confiante.
depositando a tua vida, a tua casa aos pés de Cristo e sendo fiel. Porque Deus cuida de nós. E tudo tem um propósito debaixo da terra. Por isso devemos dar glória a Deus em tudo.